Oi, tia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. A gente vai dar continuidade ao capítulo 6, tá? Que é o conteúdo o Oriente, Índia, China e Japão. A gente vai dar continuidade da página 25, tá bom? A gente vai falar sobre a China, as dinastias chinesas. Já? Todo mundo já viu? Vamos acompanhando aí, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre a China, tá, pessoal? A China, ela é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, cuja ampla paisagem abrange os mais diversos tipos, né, de características, como, por exemplo, pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios, né, e florestas tropicais também, tendo como características diferenciadas entre si. A nação tem uma longa história composta por diversos períodos distintos e a civilização chinesa clássica floresceu na bacia fértil do Rio Amarelo, né? Segundo as informações que tem aí na página 25. Diante desses fatos que foram descritos, surge o nosso primeiro questionamento, né? Em que se baseava o sistema político chinês, né? Como ele era caracterizado, né? Em que ele se baseava? Esse sistema político chinês, ele era baseado em monarquias hereditárias, né? E conhecidas como dinastias. Algumas dinastias se tornaram importantes na história da China, como a dinastia, nós temos aí, podemos citar, né? A dinastia Shang, Zhou, Qing e Ming, né? Foram essas dinastias que se, como é que posso falar? Se destacaram nesse período aí, tá bom? A dinastia Shang, nós temos aí na página 25, foi uma das dinastias onde os povos construíram cidades, fortificações, né? E desenvolveram o calendário de 365 dias, como nós conhecemos nos dias de hoje, né? E também eles desenvolveram a metalurgia do bronze, se destacaram também nesse setor. A sociedade era hierarquizada, ela obedecia um sistema de hierarquia, né? E era também os seus governantes promoveram o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, como a gente pôde observar aí na leitura desse material. Aí nós temos aqui a dinastia Zhou, ou dinastia Zhou, né? Foi uma das primeiras e foi a dinastia de maior duração em toda a história da China, né? Nesse período, houve um grande avanço tecnológico no ramo da metalurgia, que ficou conhecido como a Era do Ferro, de acordo com o material de vocês aí, tá? Estou me referindo à leitura da página 25, tá, pessoal? Para vocês acompanharem aí. A Era do Ferro, que se destacavam também, nesse período aí, o artesanato e a agricultura. De acordo com esses acontecimentos, o que esses fatos relacionados ao desenvolvimento urbano e comercial acabaram favorecendo, né? Surgiu esse questionamento. Bem, esses fatos, eles favoreceram as trocas comerciais
e, consequentemente, o fortalecimento monetário que se deu a partir do uso de moedas feitas a partir do cobre, né? A partir do cobre, levando à ampliação de atividades comerciais, né? Que eram realizadas e fez com que eles passassem a investir na manutenção, né, de estradas para melhorar essa relação aí entre esses comerciantes, né? Então, eles investiram grande parte dos lucros para fortalecer esse comércio interno aí, principalmente investindo na melhoria de estradas, para que eles pudessem levar seus produtos, né, para lugares mais distantes. Os soberanos dessa dinastia, eles foram adorados devido ao senso de justiça, né, que eles promoviam, que eles pregavam durante o seu governo. Então, eles se destacaram por serem pessoas justas, né, terem um senso de justiça muito apurado, né, e devido ao cuidado também às pessoas que faziam parte dessa sociedade, né? Aí nós temos também, falando aqui, continuando, tá, pessoal, sobre as dinastias. A dinastia Qin, o período abrangido por essa dinastia, igualmente corresponde a uma subdivisão da história chinesa sobre a autoridade de um único governante, o rei Qin Huangdi. Ele deu início ao Império Chinês e à construção da Grande Muralha da China, né? No livro de vocês, nós temos a imagem aí, tá? Representando a Grande Muralha da China, se vocês puderem observar. Então, foi esse rei que construiu essa Grande Muralha. Ela é tida, né, como uma fortificação para proteger, né? Para proteger esse império e essa dinastia. Ele deu início ao Império Chinês, né? E também essa muralha, essa grande muralha, ela servia como proteção para os chineses contra os possíveis ataques estrangeiros, né, que viessem a ocorrer, principalmente nessa disputa aí comercial, tá? Então, quer dizer o quê? Que eles estavam disputando territórios e, consequentemente, o monopólio, né? O monopólio desse comércio interno que estava se desenvolvendo, estava expandindo e, posteriormente, né, chegaria também a outros continentes. Então, eles buscavam isso, tá? Essa monopolização do comércio. Continuando, tá? Nós temos aí a religião na China, na página 29. Daqui a pouco a gente volta para as questões que temos aqui na página 26, tá? Daqui a pouco a gente retorna, mas vamos lá mais para frente, falar um pouquinho sobre a religião na China. Como se configuravam? A gente inicia, né, fazendo o seguinte questionamento. Como se configuravam as práticas religiosas na China? Bem, pessoal, durante o governo dessas dinastias que nós estamos estudando, a China conheceu diversas religiões e muitas delas elas são seguidas até os dias atuais, né, essas religiões, principalmente que tiveram em contato com os povos colonizadores, né, os colonizadores, os estrangeiros que iam. Então, eles são caracterizados por serem politeístas, né, ou seja, eles acreditam em vários deuses, eles têm uma cultura muito próxima ali desse continente, né, do continente oriental. Então, existem vários grupos, várias sociedades, e elas se assemelham muito quanto a essa questão aí da religiosidade. O taoísmo, né, é um exemplo disso. Ele também é uma prática muito difundida
e se baseia na filosofia de Tao. Segundo essa filosofia, existem duas energias fundamentais, né? E elas regem, né, o equilíbrio, né, do ser humano. E essa energia é chamada de Yin e Yang. E ambas, elas devem estar em equilíbrio, né? Em equilíbrio, para que a pessoa tenha, como é que posso dizer? Tenha uma harmonia consigo e com tudo que tem em volta, né? No meio social onde ela está inserida. E ambas, né, essas energias, tanto o Yin quanto o Yang, elas devem estar em harmonia. E sua prática consiste principalmente na meditação, né? Serve como a pessoa ficar tranquila, ficar sentada num ambiente assim que não tenha muito barulho. Então, o que ela vai exercitar com essa prática? Ela vai exercitar a prática da meditação. Ela vai ficar tranquila, vai ficar geralmente num ambiente onde não tenha muito barulho. Geralmente a meditação, né, ela é praticada em ambientes onde a pessoa possa estar só. É realizada também em pequenos grupos, né? Mas geralmente essa é uma prática que a pessoa prefere estar num lugar sozinha, né? Para estar em contato consigo mesmo, para meditar, principalmente sobre suas ações, né? Eles eram adeptos também do confucionismo. Essa prática, ela surgiu no século VI a.C., e onde o seu criador, Confúcio, fundou um sistema filosófico que discutia vários assuntos, como a moral, a política, a religião. Então, era pautado nesses valores aí, né? Que quem era adepto dessa prática do confucionismo. A religião no Japão. Como ocorreu esse processo de povoamento? Como ocorreu esse processo de povoamento nesse território, né, no território japonês? Como se deu essa prática? No Japão, né, como a gente acompanhou aqui na leitura do material de vocês, que encontra-se na página 29, os primeiros habitantes foram os povos caçadores e coletores que viviam nas mais variadas tribos, né? Como eu falei para vocês, a sociedade era formada por vários grupos sociais. Então, eles tinham hábitos e costumes bem diferenciados, né? Cada grupo tinha seus hábitos ali. Mas com a aproximação desses grupos, acabou ocorrendo essa troca, né? Essa junção. Então, eles seguiam, né, mediante assim, essa fé, essas práticas, de acordo com aquilo que eles acreditavam serem melhor para eles. Como esses grupos se organizavam quanto estrutura social, né? De que forma essa estrutura social ficou marcada diante dessa sociedade? Esses grupos, eles organizavam-se em pequenas sociedades de castas, né? Que eu expliquei na nossa aula passada, tá? Eles cultivavam, eles pertenciam, né, a pequenas sociedades de clãs, ou seja, pequenos grupos, né? Essas castas eram diferenciadas por cada grupo social. E eles também, esses grupos, eles cultivavam arroz e também fabricavam artesanatos, como, por exemplo, peças de cerâmicas, né, como jarros, copos, pratos, e também fabricavam utensílios que eram utilizados principalmente na agricultura e também serviam como armamento, que eram fabricados a partir do ferro. Sobre os domínios do seu rei, a sociedade japonesa passou
pelas reformas Taika, né, que visavam fortalecer o poder imperial diante desses clãs, diante desses grupos, né? E também, em relação que está relacionado, que estava atrelado ao poder regional de determinadas regiões. E o Japão, ele passou por várias mudanças com proprietários de terra, atuando de maneira quase que autônoma, né? Eles buscavam sempre ter essa autonomia. Cada grupo se estabelecia de maneira autônoma, Eles se destacavam principalmente na monocultura. Sei aqui para vocês o arroz, por exemplo, né? A monocultura do arroz. O arroz era um produto que era cultivado em grande escala. Por quê? Porque ele tinha um grande valor comercial. E ele foi muito, como é que eu posso dizer? Ele foi bem utilizado nessas rotas comerciais, né? Ele era um produto essencial e servia como base, mas não era somente esse tipo de monocultura que era implantada nesses sistemas, né? Nesses pequenos grupos. Existiam também outros tipos de grãos. O Japão, ele passou por várias mudanças com esses proprietários de terra, atuando de maneira quase que autônoma em relação ao poder político central, né? Ou seja, ao poder do rei. Porque ele, apesar de ter essa hierarquia, apesar dele ter um papel fundamental ali dentro da sociedade, mas esses pequenos grupos, eles também tomavam decisões, né? Eles não dependiam somente das ordens, né, que vinham desse rei, né, dessa pessoa que governava. E devido a essa forma de organização, surgiu então o shogunato, né? O shogunato. Esse tipo de sistema, ele era baseado na autoridade do shogun. Muitos, né, muitos desses homens, né, que eram conhecidos como shoguns, tinham uma autoridade, né, e deveria eles deveriam, como é que eu posso dizer, ser respeitados, né, pelas pessoas que compunham ali o seu ciclo de convivência. Ele era uma espécie de líder militar, tá? Um supremo líder militar. E eles tinham, né, a população, de maneira geral, tinha que se submeter às ordens desse líder, né? Eles se submetiam, mas, porém, isso não influenciava tanto assim, né? O meio sistema desse shogunato funcionava como se fosse um sistema feudal, né? Onde tudo que era produzido era para todos, né? Para todos de uma forma geral. Geralmente, a pessoa dava a sua propriedade, né? Para aquelas pessoas plantarem, né? Viverem ali, e tudo que era produzido retornava em forma de imposto, né? E servia também, principalmente para sobrevivência deles ali, né, o abastecimento interno desses grupos, desses clãs, e também, quando excedia a produção, o que restava era voltado para o setor comercial, né, ou seja, era comercializado. A autoridade do imperador, né, que quando a gente questiona esse ponto aí da autoridade do imperador,
Nós sabemos que haviam também os guerreiros, né, que tinham como função proteger essas terras, né, essas terras que eram desses shoguns. Esses guerreiros, eles ficaram conhecidos como samurais, né? Qual era a função desses guerreiros, dos samurais? Era proteger as terras, né? Geralmente existiam conflitos internos e por disputa, né? Por disputa principalmente do comércio, né? E essas disputas, né, eram marcadas entre esses grupos, e esses samurais, eles tinham a função de proteger o seu território. A retomada do poder imperial, ela determinou o encerramento do feudalismo japonês baseado nesse sistema de shogunato, né? Os samurais, eles constituíam parte dessa cultura japonesa. E com o fim do shogunato, houve então a abertura do país para o exterior, né? E o início da sua ocidentalização, ou seja, expandiu o comércio, não era apenas mais ali, o comércio interno. Voltou, a economia ficou voltada para a comercialização exterior, né, com outros continentes. E nós temos o que podemos concluir de acordo com esse sistema governamental, né, que foram aí os shogunatos. Podemos concluir que o comércio ele prosperou, gerando lucros bem significativos, né, para o país. E também se destacou na área da literatura, na área do teatro, nas áreas voltadas para a questão das artes, né, E também, né, para outros setores também. Aí nós temos aqui, na página 30, contatos entre asiáticos e portugueses. Como se deu, né, esse contato a princípio? Será que foi de forma amistosa, né? Nós sabemos que não, né? Houve um pequeno atrito entre essas duas partes, né? Porque até então os asiáticos não tinham uma boa relação com os portugueses, né? Eles tinham um certo receio, então eles temiam essa aproximação, até porque, né, eles viviam de forma assim bem autônoma, né, em relação a tudo que era produzido, a tudo que era comercializado. Então eles já tinham uma base, uma estrutura, né? Então vamos ver como ocorreu esse primeiro contato aí. A presença pioneira dos portugueses na Ásia foi responsável por muito dos que seriam os primeiros contatos entre europeus e os países que constituem o Oriente, né? O Extremo Oriente. Qual era o objetivo de Portugal? O que a coroa portuguesa pretendia, né? Chegando ali, né? Tendo esse primeiro contato com esses povos asiáticos. Bem, os portugueses, eles tinham como principal objetivo, através das rotas marítimas pelo Oceano Índico, conseguir assegurar o monopólio do comércio de especiarias, estabelecendo várias fortalezas e feitorias, né? Então, eles queriam ter o monopólio desses produtos que eram comercializados. Nós sabemos que principalmente alguns países já dominavam, né, essas rotas aí. E, geralmente, os portugueses, eles tinham que comprar de atravessadores, né,
por exemplo, eles comercializavam, eles já compravam essas especiarias dos italianos, né? Então, os italianos já agregavam um valor a mais nessa mercadoria, nesse tipo de mercadoria. Então, chamou a atenção deles porque eram produtos que eles não tinham na Europa, né? Principalmente as especiarias, que eram bastante utilizadas, porque nesse período, como a gente sabe, não existia energia elétrica, né? Não tinha como conservar os alimentos, principalmente alimentos perecíveis, como a carne, por exemplo, né? E essas especiarias, elas serviam para mascarar o sabor, né, ruim que ficava no alimento, porque ia estragando com o passar do tempo, né, com o passar do dia, aquele alimento ia apodrecendo. E essas especiarias serviam para disfarçar aquele gosto ruim, né? Então, para eles era interessante ter esse tipo de produto, né? Porque eles não tinham na Europa. E uma forma também de promover essa troca comercial, porque eles também poderiam levar seus produtos, né, de Portugal para lá também, para o Oriente, para fortalecer ali esse tipo de comércio, né, de comercialização. Aí nós temos aqui o primeiro portugueses na Índia. O primeiro português a chegar nas Índias foi Vasco da Gama, em 1498. O estado da Índia ele foi fundado em 1505, 6 anos após a descoberta da rota entre Portugal e o subcontinente indiano, né? Aí nós temos aqui, de acordo com o material aí de vocês, tá, pessoal? Servia de referência administrativa para as cadeias de fortificações e feitorias. Qual era o intuito de Portugal? Construir feitorias, né, para que elas pudessem colonizar esses povos. E também construíam em pontos estratégicos fortificações, onde eles pudessem parar suas embarcações, né, para abastecer com produtos e também comercializarem seus produtos também, tá? Então, essas fortificações e feitorias coloniais e ultramarinas, né, foram construídas durante esse período aí, tá bom? Os portugueses, eles conquistaram as cidades de Cochin, seguida de Goa, Damão e Bombaim, que ficou também conhecida como Mumbai. No mesmo ano, eles criaram o Estado português na Índia, sediado a princípio em Cochin, posteriormente transferido para Goa. Então, as primeiras cidades, né, as primeiras colônias, vamos dizer assim, surgiram nessa época aí, e com base nessa estrutura, a princípio, voltada para o comércio. Mas será que era só o objetivo comercial e que interessavam a coroa portuguesa? Será que para eles só importava realmente o comércio? O comércio, né, foi uma das principais causas que motivaram, né? Mas também para eles foi interessante porque foi uma forma de levar a fé católica, né? De catequizar esses povos, de levar a religião católica para outro continente, né? Uma forma de expandir o catolicismo. Então, para eles foi bem importante, né? Porque foi um ponto importante, porque para os europeus era uma forma de propagar a religião católica, tendo como intuito de difundir o cristianismo nessa região, tá? Do Extremo Oriente. E também nessas regiões, além dessas fortificações, né, também foram construídas, além de feitorias, foram erguidos também
igrejas, tá? Igrejas com o intuito de catequizar esses povos. Os portugueses na China, página 31, página 31. Os portugueses chegaram a Macau, na China, ou ao Reino do Meio, como eles se autodenominavam, né, porque eles entendiam, a população local entendia, né, que eles ocupavam o centro do mundo, né? Isso significa o quê? Que as outras regiões do mundo que tinham esse sistema monárquico, né, como o poder central, o absolutismo, eles tinham essa questão voltada aí, né, para essa questão do comércio marítimo. Então, eles entendiam que eles faziam parte do meio do mundo. E nós temos aqui a abordagem utilizada por eles foi bem diferente da que ocorreu na Índia, por exemplo. Eles optaram, os colonizadores, né, pela diplomacia, porém eles não obtiveram sucesso, né, porque o povo a população local se mostrou bastante arredia, né, a princípio não queria nenhum tipo de contato, então eles se negavam, né, a comercializar com os europeus. Isso obrigou, então, que eles começassem a negociar clandestinamente com os mercadores chineses, né? Isso fez com que eles chegassem a comercializar com outros povos, porque até então eles não aceitaram, a princípio, a presença dos europeus. E isso facilitou o comércio já com os povos chineses. Os portugueses no Japão. Os portugueses chegaram ao arquipélago japonês por acidente, né? Foi um acidente. E pois eles enfrentaram uma grande tempestade que os obrigou a aportarem na ilha de Tanegashima, no sul do Japão, no ano de 1543. O território ele encontrava-se dividido devido aos conflitos internos que eram sucessivos, né, e frequentes entre eles mesmos, né, entre esses grupos. Isso acabou enfraquecendo de certa forma esses grupos e fez com que se tornassem vulneráveis a ataques, principalmente por parte desses estrangeiros, né, colonizadores, que vinham com o intuito de explorar essas regiões, né, de se beneficiar através desse comércio de especiarias, mas não somente de especiarias, como também de artigos de luxo, como a seda, por exemplo, tá? O ouro também, tá? Pedras preciosas, tudo isso. Nós temos aqui. Continuando. Devido a essa situação, quem acabou se beneficiando foram os portugueses, que se estabeleceram como principais comerciantes no Japão, né, no território japonês. E, em decorrência aos fatos expostos, né, anteriormente, quais vantagens os portugueses obtiveram devido a esses fatos que ocorreram, né, a essas disputas internas, né, entre esses grupos. Isso acabou fazendo com que os portugueses acabassem se tornando os maiores responsáveis pela comercialização de produtos com a China. Então, eles encontraram ali um fácil acesso para estabelecer esse contato mais próximo com a China.
né? Para a qual vendiam produtos como a prata, o cobre, espadas e objetos japoneses em troca de seda, em troca da seda e do ouro chinês, né? Que são produtos, são artigos de luxo, né? Podemos dizer assim. Nós temos, voltando lá para a página 26, pessoal. Acompanhem aí, tá bom? Vamos lá, atividade, tá? Página 26, todo mundo já? Preciso que vocês abram a apostila de vocês, tá? Eu vou perguntar agora. Como eu não estou vendo vocês, eu vou ler aqui os nomes que estão aparecendo para mim aqui, tá bom? Atividade. Com base em seus estudos sobre a China, assinale com o X as alternativas corretas, tá? Aí nós temos aqui a primeira alternativa, tá? Aí vocês vão marcar um X, vocês vão responder para mim somente aquela que vocês acham que está correta, tá bom? Marquem o X. Vou ler a primeira aqui. Os primeiros habitantes do território chinês se ocupavam da agricultura de cereais e da criação de pequenos animais. Essa alternativa, ela é verdadeira ou ela é falsa? Hein? Ela está correta ou não? Preciso que vocês respondam, tá? Está correta ou não? Eu preciso que vocês participem da aula, gente. Vocês estão me ouvindo? Hein? A senhora poderia repetir, é porque deu um problema aqui. Foi? Tá, eu vou repetir mais uma vez. Vocês vão dizer se é verdadeiro, se está correto ou não, tá bom? Vocês vão marcar um X. Os primeiros habitantes do território chinês se ocupavam da agricultura de cereais e da criação de pequenos animais. Essa afirmação está correta ou não? Correto? Tá? Sim. Nem vai dar tempo. Ela está correta, tá, pessoal? Está correta. Que página? Página 26. Página 26. Então, dessa atividade aí, só para encerrar, tá bom? A gente já passou o horário. Eu vou ler as outras afirmativas aqui e vocês digam para mim, tá? Se está correta ou não. Se a gente vai marcar ou não. Pode-se dizer que o poder na China sempre esteve concentrado nas mãos de uma única família. Errado. Muito bem. Outra afirmativa. Foi durante a dinastia Zhou, fundada pelo imperador Tang, que os chineses desenvolveram tecnologias para a fabricação de utensílios de bronze. Foi durante essa dinastia? Não, né? Muito bem. O rei Xin Huangdi foi o primeiro governante a administrar toda a China, pois foi no período de seu governo que a China foi unificada. Sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Tá. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá, pessoal? Mas eu peço que vocês enviem a atividade para mim, tá bom? Enviem pelo sistema para que eu possa corrigir. Eu desejo para vocês boas férias, tá bom? Bom descanso para vocês. Aproveitem esse período, tá ok? E até o nosso retorno, tá bom? Muita saúde para vocês. Aproveitem bastante.
Tchau, Tchau, tchau. tia. Tchau. Boas férias, boas férias. Tchau. Como é que eu faço para parar?